Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria muito de saber a que horas e de onde estão ouvindo. Deixem seu like e um comentário para ajudar o canal. A decisão de prosseguir com novas oportunidades de investimento começou como uma tentativa de me reinventar. Minha carreira havia atingido um platô e, embora eu estivesse financeiramente estável, sentia uma necessidade urgente de algo mais. Eu queria arriscar para ganhar mais, provar a mim mesmo que ainda tinha o toque para identificar uma boa oportunidade. Foi quando conheci um grupo de empreendedores que pareciam ter todas as respostas. Cheguei até eles por recomendação de um conhecido, alguém que me garantiu que os negócios deles eram tão lucrativos quanto discretos. Em retrospecto, eu deveria ter sido mais cauteloso. Havia algo no modo como eles se apresentavam, nos gestos calculados e nas palavras perfeitamente medidas, que hoje entendo como um sinal de alerta. Mas naquele momento, minha ambição me cegou. O lugar onde nos encontramos era um prédio antigo no centro da cidade, um daqueles com a fachada escurecida pelo tempo e janelas que refletiam apenas um vislumbre da vida interior. Entrei com uma maleta cheia de documentos e uma mistura de entusiasmo e ansiedade. A atmosfera lá dentro era sufocante, o ar denso, como se a história do lugar estivesse impregnada em cada canto. O grupo me recebeu em uma sala minimalista, quase sem mobília. A mesa no centro estava impecável, e os homens que me aguardavam usavam ternos escuros que pareciam se misturar às sombras. Seus olhares eram frios, calculistas, mas suas palavras, envolventes. Eles me apresentaram um projeto de investimento único, algo que prometia retornos exorbitantes em um tempo incrivelmente curto. Minha lógica dizia que algo tão bom devia esconder alguma armadilha. No entanto, cada pergunta que eu fazia era respondida com tanta precisão que me fazia sentir ingênuo. Mostraram-me projeções, documentos assinados, depoimentos de pessoas que supostamente dobraram ou triplicaram seu dinheiro. Aceitei, não sem hesitação, mas a promessa de sucesso e a pressão de sua insistência implacável me empurraram a assinar. Deixei uma quantia considerável como capital inicial e, depois de trocar os documentos, fui embora. Naquela noite, enquanto dirigia para casa, não consegui evitar uma mistura de alegria com um leve indício de arrependimento. Os primeiros dias após o acordo foram tranquilos. Recebi mensagens periódicas informando-me sobre o andamento do investimento. Tudo parecia estar funcionando como prometido. No entanto, depois de uma semana, notei algo estranho. As mensagens tornaram-se menos frequentes e as respostas às minhas perguntas eram cada vez mais vagas. Um dia, quando tentei entrar em contato com o grupo, descobri que o número de telefone que me haviam dado não existia mais. Tentei procurar o prédio onde havíamos nos encontrado, mas ele estava vazio, abandonado, como se ninguém tivesse estado lá havia anos. Meu coração começou a bater acelerado à medida que a realidade da situação se tornava clara e eu havia sido enganado. Ou, pelo menos, era isso que eu pensava e até que os eventos verdadeiramente perturbadores começaram. Primeiro, chegaram os e-mails. Sem remetente claro, apenas mensagens curtas que pareciam ter sido escritas para me desorientar. Sabemos quem você é. Você deve cumprir. No início, ignorei, achando que fosse algum tipo de brincadeira. Mas então começaram a chegar cartas na minha casa. O conteúdo era ainda mais perturbador, fotografias minhas caminhando pela rua, entrando no meu prédio, até fotos tiradas da minha própria janela. Cada carta incluía um lembrete do contrato que eu havia assinado, como se quisessem garantir que eu não me esquecesse da minha parte no acordo. A pressão se tornou insuportável quando, numa noite, um homem apareceu do lado de fora da minha porta. Ele não bateu, nem tentou entrar. Apenas ficou ali, olhando através do olho mágico. Sua presença era imponente, sua figura imóvel como uma sombra sólida. Quando ousei abrir a porta, ele havia desaparecido. Mas no chão, encontrei um bilhete. A data do pagamento estava se aproximando. Decidi ir à polícia, mas cada tentativa de explicar o que estava acontecendo era recebida com ceticismo. Sem evidências concretas, minha história parecia uma ilusão paranoica. Os policiais me garantiram que revisariam o caso, mas suas palavras estavam vazias. À medida que os dias passavam, a intensidade das mensagens aumentava.
Minha caixa de correio estava cheia de ameaças, e as ligações anônimas para meu celular se tornaram constantes. Minha ansiedade cresceu a ponto de eu não conseguir mais dormir. Cada pequeno ruído da noite me fazia pular da cama, convencido de que alguém havia invadido meu apartamento. Uma noite, ao revisar os documentos do negócio, percebi algo que havia passado despercebido. Entre as cláusulas, escritas com linguagem deliberadamente confusa, havia uma que mencionava uma penalidade em caso de inadimplência. Mas não se referia a dinheiro. Referia-se a algo muito mais pessoal. O medo se transformou em terror quando percebi o que aquilo significava. Eu havia oferecido algo que não compreendia completamente. E agora, o preço estava prestes a ser cobrado. 2 dias depois, meu irmão mais novo, Eduardo, desapareceu. Ele não apareceu no trabalho, seu celular estava desligado, e não havia nenhum rastro dele. Minha mente se encheu de imagens do que poderiam estar fazendo com ele, e a culpa me atingiu com força avassaladora. Os homens que me enganaram não queriam meu dinheiro. Eles queriam outra coisa, algo que eu não poderia dar a eles, mas que poderiam tomar assim mesmo. A última carta que recebi antes de sumirem de vez trazia um aviso simples: se você não entregar, outros pagarão o preço. Eu não tive escolha. Sabia onde encontrar os poucos contatos que haviam me conectado ao grupo. Apareci no local de encontro e entreguei tudo o que eu tinha, implorando para que deixassem meu irmão em paz. Nunca mais o vi. Nunca soube se ele estava vivo ou morto. Mas a casa em que morávamos ficou mais silenciosa do que eu podia suportar. Meu erro me transformou em um ser vigiado, controlado e impotente. Desde que me lembro, Javier fez parte da minha vida. Crescemos juntos no mesmo bairro. Brincamos nas mesmas ruas esburacadas. Compartilhamos nossos primeiros triunfos e fracassos. Éramos inseparáveis, como 2 pedaços de um quebra-cabeça que só fazia sentido quando montado. Então, quando comecei a notar pequenas rachaduras naquela imagem de perfeição, me agarrei à ideia de que eu estava enganada. Tudo isso começou com uma série de coincidências que, a princípio, descartei como insignificantes. Um comentário astuto aqui, um olhar fervoroso ali. Javier, sempre tão eloquente, costumava saber exatamente o que dizer para afastar qualquer suspeita. Mas eu, sua melhor amiga, comecei a sentir algo estranho. Era como se uma sombra tivesse caído sobre ele. Uma escuridão que eu não conseguia compreender direito, mas que começava a aparecer nos detalhes. Um dia, enquanto olhava meu e-mail, encontrei uma carta sem endereço de remetente. Abri com curiosidade e descobri um bilhete escrito com uma caligrafia trêmula. Ele me alertava que Javier não era quem eu pensava que era, que havia coisas que eu precisava saber e não podia ignorar. Não havia provas, apenas palavras vagas, mas o suficiente para plantar uma semente de dúvida na minha mente. Decidi não mencionar nada. Disse a mim mesma que seria absurdo me deixar levar por alguém anônimo, que Javier jamais esconderia algo tão importante de mim. No entanto, algo dentro de mim não me deixava descansar. Minhas suspeitas começaram a se solidificar semanas depois, quando uma série de roubos violentos se tornou um tema recorrente no noticiário local. As descrições dos perpetradores eram genéricas, mas certos detalhes eram desconfortavelmente familiares. Um veículo semelhante ao de Javier foi visto nas proximidades de um dos locais assaltados. Uma coincidência, pensei. Tinha que ser. Uma noite, minha inquietação me levou a verificar seu carro enquanto ele estava distraído. Sob o banco do passageiro, encontrei uma caixa de ferramentas. Nada de anormal, exceto pelo fato de que ela continha mais do que apenas chaves e chaves de fenda. Havia uma máscara de esqui preta, luvas de látex e um canivete. Meu estômago se contraiu. Coloquei tudo de volta ao seu lugar e fui embora com as mãos tremendo, incapaz de processar o que vi. A gota d'água veio semanas depois. A notícia chocou nossa pequena vizinhança: uma família foi atacada em sua casa. O pai morreu tentando defender a esposa e os filhos. O relatório mencionava que um dos assaltantes havia se ferido.
Quando vi Javier no dia seguinte, ele estava usando um curativo novo na mão esquerda. Disse que se cortou com uma ferramenta no trabalho. Era uma explicação plausível, mas minha mente não conseguia mais aceitar suas palavras sem questionar. Mergulhei em uma espiral de paranoia. Comecei a segui-lo, tentando encontrar algo que confirmasse ou refutasse minhas suspeitas. Eu não queria acreditar naquilo, mas cada passo que dava me levava mais perto de uma verdade para a qual eu não estava preparada. Eu o vi entrando em lugares que não combinavam com sua rotina. Encontrava-se com homens de aparência suspeita, carregando malas pesadas em seu carro em horários estranhos. Nunca fui corajosa o suficiente para confrontá-lo nesses momentos. Cheguei ao meu limite uma tarde, quando decidi segui-lo até um armazém abandonado nos arredores da cidade. Escondi-me no mato e observei enquanto ele descarregava o que pareciam ser caixas de mercadorias roubadas. Vi-o conversando com outros homens, trocando dinheiro e depois indo embora como se nada tivesse acontecido. Foi quando soube, Javier não era o homem que eu conhecia. Ele era um criminoso, e eu, uma cúmplice silenciosa de sua vida dupla. Naquela noite, enquanto a chuva caía forte sobre o telhado da minha casa, sentei-me e ponderei o que deveria fazer. Eu poderia fingir que não sabia de nada, deixá-lo seguir com sua vida enquanto fechava os olhos para sua verdadeira natureza. Ou poderia denunciá-lo, expô-lo e destruir tudo o que havíamos construído juntos. Ambas as opções me enchiam de um vazio insuportável. Não dormi. Lutei entre a lealdade e a justiça, entre o amor pelo meu amigo e a responsabilidade de fazer a coisa certa. Quando o amanhecer rompeu a escuridão, tomei uma decisão. Na próxima vez que o vi, tentei agir normalmente. Lutei para manter a calma. Queria saber o que ele planejava fazer. Observei cuidadosamente cada gesto e cada palavra sua, como se estivesse tentando entender como ele chegou àquele ponto. Senti uma mistura de tristeza, raiva e dor insuportável ao perceber que a pessoa à minha frente era, essencialmente, um estranho. Não posso dizer que minha decisão foi fácil ou que não a questionei diariamente desde então. Escolhi o caminho que parecia o menos destrutivo, embora eu não saiba se foi o certo. Liguei para as autoridades e dei todas as informações que tinha. Contei sobre o que vi, os lugares que ele visitava, as pessoas com quem se encontrava. Não usei meu nome, mas sabia que, eventualmente, descobririam quem o denunciou. Na noite de sua prisão, a tempestade desceu novamente com vingança. Da minha janela, observei as luzes azuis e vermelhas iluminando a escuridão enquanto ele era levado para fora de sua casa, algemado. Não havia raiva ou surpresa em seu rosto, apenas uma resignação que me deu calafrios. Senti que o havia traído, mas ele se traiu muito antes. Hoje, vivo com o peso dessa decisão. Às vezes, quando caminho pelas ruas, vejo lugares que me lembram nossa infância, e sinto um nó na garganta. Pergunto-me se eu poderia tê-lo salvado antes que ele caísse tão fundo. Se alguma palavra minha ou ação teria mudado o curso da sua vida. Mas também sei que há um limite, uma linha que eu não poderia cruzar sem me perder. O mundo continua, mas para mim, cada dia é uma batalha entre o alívio de ter feito a coisa certa e a dor de ter perdido aquele que um dia foi meu irmão. Sob a tempestade daquela noite, entendi que nem todas as feridas podem ser curadas, e que, às vezes, até mesmo os laços mais fortes devem ser quebrados para salvar o que resta de si mesmo. A noite estava escura e silenciosa, com o único som dos meus passos ecoando no pavimento molhado. Eu havia trabalhado até tarde no escritório e, agora, enquanto caminhava até o meu carro, a fadiga começava a pesar nos meus ombros. A luz da rua piscou, e uma sensação desconfortável caiu sobre mim. Era uma viagem de rotina, algo que eu já tinha feito inúmeras vezes. Mas, naquela noite, algo estava diferente no ar. Enquanto eu caminhava, percebi que a rua estava deserta. A chuva começou a cair com mais força, criando poças que refletiam as luzes da cidade. Um arrepio percorreu minhas costas, mas eu disse a mim mesmo que era só o frio. Quando cheguei ao meu carro, tirei as chaves do bolso e as coloquei na fechadura. Foi nesse momento que ouvi um som atrás de mim. Um farfalhar sutil, como se alguém estivesse pisando em uma folha molhada.
Virei-me rapidamente, mas não vi nada. Apenas a escuridão e o silêncio me responderam. Abri a porta do carro e entrei, fechando-a rapidamente atrás de mim. O motor rugiu quando ligou, e eu me senti um pouco mais seguro ali dentro. No entanto, essa sensação de calma foi de curta duração. Enquanto me preparava para sair do estacionamento, vi uma sombra se mover no espelho retrovisor. Meu coração pulou uma batida. Era uma figura escura, um homem se aproximando rapidamente. Sem pensar, pisei no acelerador e saí do estacionamento. Enquanto dirigia, tentei me acalmar. As luzes da cidade borravam no vidro. Pensei que talvez tivesse imaginado o som, que eu estava exausto e minha mente estava pregando peças. Mas a sensação de que alguém estava me seguindo não me deixava. Olhei novamente pelo espelho retrovisor e vi um carro preto atrás de mim. Não consegui distinguir a marca, mas sua presença me deixou desconfortável. Aumentei a velocidade, dando algumas voltas na esperança de despistar o estranho. No entanto, o carro preto parecia manter-se firme, apesar dos meus esforços para escapar. Meu coração batia forte enquanto eu dirigia mais fundo na cidade, em busca de ruas mais iluminadas e movimentadas. Mas o carro ainda estava lá, a uma distância constante. Como um predador perseguindo sua presa. Decidi que não podia continuar assim. Eu precisava fazer algo. Virei bruscamente em uma curva, sentindo o carro derrapar levemente no pavimento molhado. Acelerei, procurando uma saída. Mas a figura sombria não parava. Cada volta que eu dava, cada manobra que tentava, o carro preto seguia meu rastro. A angústia tomou conta de mim, e a adrenalina correu pelas minhas veias. Em uma tentativa desesperada de perdê-lo, entrei em uma estrada mais escura e pouco movimentada. Sentia-me em um labirinto, e a ideia de estar preso em um jogo mortal me aterrorizava. A estrada ficava cada vez mais estreita, e a visibilidade se reduzia a poucos metros. Olhei para trás e vi que o carro preto ainda me seguia, cada vez mais próximo. Não podia deixar que ele me alcançasse. Acelerei ainda mais, sentindo o motor rugir sob o capô. Minhas mãos tremiam no volante enquanto tentava manter o controle. A estrada estava ficando mais irregular, e logo percebi que estava em território desconhecido. A escuridão me cercava, e algo dentro de mim avisava sobre um perigo iminente. De repente, uma luz iluminou a estrada. Era um farol. Pensei que fosse um carro vindo na direção oposta, mas, à medida que me aproximava, percebi que era uma caminhonete estacionada à beira da estrada. Sem pensar duas vezes, decidi parar e pedir ajuda. Meu coração batia forte enquanto me aproximava, a esperança enchendo meu peito. Estacionei ao lado da caminhonete, abaixei o vidro e olhei para dentro. Não vi ninguém no banco do motorista. A van parecia abandonada, mas a porta estava entreaberta. Meu instinto gritava para eu fugir, que era um erro parar ali. Mas o desespero era mais forte. Saí do carro, sentindo a chuva me encharcar instantaneamente. E então eu vi. O carro preto parou a poucos metros atrás de mim, e observei um homem saindo do veículo. Ele era alto e corpulento, vestia uma jaqueta escura que o tornava ainda mais ameaçador. Meu coração afundou no peito. Não tive tempo para pensar. Virei e corri em direção à van, esperando encontrar algo útil lá dentro. Sentia-me preso como um rato em uma ratoeira. A porta da van rangeu ao abrir, e eu pulei para dentro. Não havia nada além de algumas ferramentas e um celular antigo. O temor me inundou quando ouvi os passos do homem se aproximando. Eu não fazia ideia do que ele queria, mas sabia que não era coisa boa. Olhei em volta, procurando algo que pudesse usar como arma, qualquer objeto que me desse uma chance de escapar. Mas não havia nada. Nesse momento, a porta traseira da van se abriu de repente. O homem entrou. Seu olhar era frio e calculista, e sua expressão deixava claro que ele não tinha boas intenções. Não consegui pensar muito. Corri para o banco do motorista e tentei dar partida na van. O motor hesitou por um momento, e o homem investiu contra mim. Senti sua mão no meu ombro, me empurrando para trás enquanto eu lutava para manter o controle.
Pressionei o botão de ignição mais uma vez, e o motor finalmente rugiu. Sem esperar mais, pisei no acelerador e arranquei com a van, deixando o homem para trás. A adrenalina tomava conta de mim. Olhei no espelho retrovisor e, por um momento, achei que havia escapado. Mas não consegui relaxar. Sabia que ele não desistiria tão facilmente. Dirigi a toda velocidade pela estrada, procurando uma saída, mas a sensação de perigo não me abandonava. Olhei novamente para trás e vi o carro preto começar a me seguir outra vez. Minhas mãos tremiam no volante. Eu não podia deixá-lo me pegar. Precisava encontrar um lugar seguro. Vi um brilho à distância. Era um posto de gasolina, iluminado e cheio de luzes. Meu coração se encheu de esperança. Se eu conseguisse chegar lá, talvez pudesse pedir ajuda. Acelerei, sentindo que cada segundo contava. O posto de gasolina se aproximava rapidamente, mas o carro preto também. O homem parecia determinado a não me deixar escapar. Ao chegar ao posto, pisei no freio e saltei do caminhão, deixando as portas abertas. Corri em direção à entrada, buscando a segurança das luzes e das pessoas. A loja estava cheia, e um alívio momentâneo tomou conta de mim por não estar mais sozinho. Aproximei-me do balcão, tentando explicar o que estava acontecendo, mas minha voz tremia, e as palavras mal saíam. Enquanto falava, olhei pela janela e vi o carro preto parar. O homem saiu do veículo, e meu coração afundou novamente. Ele me encontrara. Num instante, tudo ficou confuso. As pessoas ao meu redor não pareciam perceber o perigo. Senti que precisava fazer algo. Sem pensar, corri para os fundos da loja, procurando uma saída. A porta dos fundos estava trancada, mas havia uma entrada que levava a um corredor escuro. Sem olhar para trás, disparei para dentro. Corri pelo corredor, ouvindo os passos atrás de mim. O homem estava me seguindo. O corredor se bifurcou, e escolhi o caminho da esquerda, tentando despistá-lo. À medida que avançava, minha mente era um redemoinho. Eu não sabia para onde ir, só sabia que não podia parar. A adrenalina ainda corria, e cada batida do meu coração ecoava nos meus ouvidos. Encontrei uma porta de emergência, empurrei-a e saí, sentindo o ar fresco no rosto. Contudo, o medo não desapareceu. Estava num pequeno quintal, cercado por muros altos. Não conseguia ver uma saída, e a escuridão parecia me engolir. Ouvi a porta do corredor abrir e soube que ele estava perto. Olhei em volta, procurando algo para me esconder. Vi uma grande lixeira e, sem pensar, me escondi atrás dela, prendendo a respiração. Ouvi os passos do homem se aproximando. Meu coração batia forte, e o suor se misturava à chuva. Eu estava preso, e o desespero tomava conta. Não podia deixá-lo me encontrar. Fiquei em silêncio, esperando que ele se afastasse, mas o som parou e senti o tempo congelar. Vi sua sombra passar à minha frente. Ele se aproximou da lixeira, e o pensamento de ser descoberto me paralisou. Ele segurava algo na mão, algum tipo de ferramenta que poderia usar como arma. Minha mente corria, procurando uma saída. Eu não podia continuar ali. Justamente quando achei que tudo estava perdido, ouvi um barulho na frente do posto. Era o som de um carro. Um grupo de pessoas estava chegando, e as luzes do veículo iluminavam o quintal. O homem se virou para o som e, naquele momento, decidi agir. Aproveitei a distração e pulei do meu esconderijo, correndo em direção à entrada. Vi várias pessoas entrando na loja. Uma onda de esperança me tomou. Corri até elas, gritando por ajuda. O homem percebeu que havia perdido a chance e começou a recuar em direção ao carro. As pessoas ao redor não pareciam perceber a gravidade da situação, mas eu estava determinado a não deixá-lo escapar. Enquanto o homem entrava no carro, corri até a entrada da loja, chamando a atenção de alguns presentes. Expliquei rapidamente o que estava acontecendo e apontei para o carro preto, que começava a se afastar. Um homem se aproximou da vitrine e tirou uma foto da placa com o celular. A polícia poderia rastreá-lo.
A adrenalina ainda corria em minhas veias enquanto eu tentava me acalmar. A situação tinha sido assustadora, mas eu havia escapado. As pessoas começaram a sussurrar, e algumas chamaram a polícia. Enquanto esperávamos, senti a tensão no meu corpo diminuir, embora o medo ainda espreitasse nas sombras. Quando cheguei em casa naquela noite, já não estava em estado de pânico. Eu sobrevivi. E, embora tenha sido uma experiência aterrorizante, aprendi uma lição valiosa sobre cautela e vulnerabilidade. Sentei no sofá, sentindo o cansaço esmagador, e respirei fundo. Apesar do que vivi, estava grato por estar seguro. Aquela noite foi uma prova de fogo. E, embora o medo ainda residisse em minha mente, eu sabia que tive sorte de escapar de um destino sombrio. No entanto, não conseguia parar de pensar em quão perto estive de perder tudo. Aquela noite me marcaria para sempre, me lembrando que o perigo espreita onde menos se espera. O som dos meus passos ecoava no pavimento molhado enquanto eu caminhava pelo bairro deserto. A cintilação das luzes dos postes mal atravessava a escuridão da noite. Aquilo era uma rotina que eu havia adotado nas últimas semanas, caminhar para limpar a mente. Eu não tinha certeza de quando tudo começou, mas ultimamente sentia que alguém estava me observando. Não era paranoia, pelo menos, era isso que eu queria acreditar, mas uma certeza visceral me acompanhava com frequência cada vez maior. O primeiro incidente que me fez questionar minha paz de espírito ocorreu há alguns meses. Quando saí do trabalho, encontrei meu carro com um pneu furado. Não pensei muito nisso. No entanto, no dia seguinte, notei um arranhão longo e profundo na porta do motorista. Foi nesse momento que comecei a sentir que algo não estava certo. Alguém parecia ter algo contra mim. Eu não tinha inimigos, pelo menos, achava que não tinha. Minha vida era simples, até previsível, trabalho de escritório, poucos amigos e nada que pudesse gerar ressentimento. Mas, com o passar das semanas, pequenos incidentes começaram a se multiplicar. Encontros casuais com um homem de aparência sombria, que parecia estar em todos os lugares por onde eu passava. Mensagens anônimas na minha caixa de correio com frases que pareciam arrancadas do meu passado. O passado, e essa palavra sempre me deixava desconfortável. Havia coisas que eu preferia enterrar, coisas mais fáceis de ignorar. Mas, quanto mais eu pensava sobre isso, mais claro ficava que minha vida tranquila estava sendo invadida por um espectro do ontem. Não um espírito, mas algo tangível. Algo humano. Certa noite, enquanto tentava descansar, levei um susto ao acordar com um barulho vindo do quintal. Levantei-me cautelosamente, sentindo um arrepio percorrer meu corpo. Ao abrir a cortina da janela, vi uma sombra deslizando por entre os arbustos. Saí com a lanterna na mão, o coração martelando no peito. Ninguém estava lá, mas a sensação de ameaça persistiu muito tempo depois de eu ter voltado para a cama. Dias depois, ao ler meus e-mails, encontrei uma fotografia antiga. Era de anos atrás, quando eu ainda morava em outro lugar e levava uma vida completamente diferente. Estávamos em um carro, rindo, alheios ao que estava por vir. O rosto de cada pessoa naquela foto parecia lembrar algo que eu preferia esquecer. No verso, uma única palavra havia sido escrita com marcador preto, o culpado. O acidente foi um ponto de virada na minha vida. Aquela noite chuvosa em que a estrada se tornou um campo de ruínas, onde o álcool e a velocidade conspiraram contra nós. Saímos ilesos, só assim pensávamos. Mas o outro carro não teve tanta sorte. Uma família inteira destruída em um instante. Eu nunca soube exatamente quem eles eram, nem quis saber. O medo das consequências me fez ir embora de tudo aquilo, começar do zero em outro lugar. A fotografia foi apenas o começo. As cartas começaram a chegar com mais frequência, cada uma mais explícita. Eu sei o que você fez. Você vai pagar por isso. As palavras cortavam como facas, rasgando a fachada de normalidade que eu havia construído ao longo dos anos. Logo percebi que não estava mais sozinho. Durante minhas caminhadas noturnas, uma figura me seguia à distância.
Não importava o quanto eu tentasse despistá-la, se ela sempre reaparecia, mantendo uma distância inquietante. Eu podia sentir seu olhar frio e calculista perfurando minha nuca. A tensão chegou ao auge numa tarde, quando voltei para casa e encontrei a porta da frente aberta. O interior estava em completa desordem, em gavetas reviradas, móveis deslocados, fotografias arrancadas dos álbuns. Nada de valor parecia faltar. Mas algo muito mais precioso havia sido roubado, de meu senso de segurança. Durante dias, recusei-me a sair de casa. Fechei janelas, reforcei fechaduras, mas a paranoia já havia se instalado em mim. Eu não conseguia comer. Mal dormia. Cada pequeno som me fazia pular. Vivendo em um estado constante de alerta, eu apenas aguardava o momento em que meu perseguidor daria o próximo passo. Certa noite, acordei de um sono inquieto e senti uma corrente de ar frio. Quando me levantei, percebi que a janela da sala de estar estava aberta, embora eu me lembrasse distintamente de tê-la fechado. Meu estômago afundou quando vi, sobre a mesa da sala de jantar, outra fotografia deixada ali. Desta vez, era a cena do acidente, dos veículos destruídos, a chuva misturada com a fumaça, as luzes da ambulância. Eu não me lembrava de ninguém ter tirado aquela foto, mas ela estava ali, real, tangível. A figura que finalmente me assombrava se revelou. Era um homem de meia idade, com o rosto marcado pelo cansaço e pelo ódio. Uma noite, o vi parado em frente à minha casa, sob a luz fraca dos postes. Ele não disse nada, não fez nenhum movimento para se aproximar. Apenas ficou ali, como uma estátua, certificando-se de que eu soubesse que ele estava próximo. Minhas tentativas de confrontá-lo fracassaram. Toda vez que eu tentava me aproximar, ele desaparecia na escuridão. Mas suas mensagens continuaram. Um dia, encontrei uma faca presa à porta da frente com um bilhete: "Está quase na hora." A noite final chegou como uma tempestade, literalmente e metaforicamente. O céu se abriu em uma torrente incessante, e o som do trovão parecia acompanhar os batimentos do meu coração. Ao retornar da minha caminhada, encontrei novamente a porta da minha casa aberta. O interior estava escuro, mas algo dentro de mim dizia que eu não estava sozinho. Ele estava lá, esperando por mim na sala de estar. Sua figura era imponente, e em sua mão brilhava a lâmina de uma faca. Seu olhar transmitia uma dor profunda, uma dor que ele cultivara por anos e agora procurava libertar. Eu também tinha uma faca, que havia pegado na cozinha dias antes, antecipando aquele momento. O que se seguiu foi rápido, brutal e confuso. Não me lembro dos detalhes exatos, apenas do medo, da adrenalina e do som das nossas respirações ofegantes. Quando tudo acabou, ele estava caído no chão, imóvel, e minha faca estava tingida de vermelho. Liguei para a polícia, confessei o que havia acontecido e expliquei toda a situação. Eles levaram o corpo embora, com alguma promessa de que minha vida algum dia voltaria ao normal. Os oficiais me garantiram que agi em legítima defesa. Mas o peso do que fiz se tornou um novo tipo de prisão. Hoje, vivo com a certeza de que o passado não pode ser enterrado. Fantasmas não precisam ser sobrenaturais para nos assombrar. Às vezes, são apenas pessoas que não conseguem esquecer, e assim como você. Eu sempre pensei que noites tempestuosas fossem as mais silenciosas. A chuva batia forte no asfalto, e o som da água caindo me oferecia uma estranha sensação de paz. No entanto, aquela noite acabou sendo diferente. Voltando para casa depois de um longo turno, me encontrei no meio de uma situação que mudaria minha vida para sempre. Eu estava dirigindo por uma estrada deserta, as luzes do meu carro iluminando brevemente o caminho à minha frente. De repente, vi algo à distância, um flash de luz que desapareceu rapidamente. Ao me aproximar, notei um carro parado no acostamento. Pensei que poderia ser um problema mecânico, um pneu furado ou algo assim. A curiosidade me levou a parar. Ao sair do veículo, pude ver um homem parado ao lado do carro, que parecia estar quebrado. Seu rosto estava escondido sob o capuz do moletom e, embora eu não pudesse distinguir suas feições, um arrepio percorreu minha espinha. Foi estranho,
mas senti que havia algo perturbador em sua presença. No entanto, como policial, era meu dever ajudar, então decidi abordá-lo. O homem olhou para mim com uma mistura de ansiedade e alívio. Conforme me aproximei, notei que seu carro estava em estado deplorável, com a porta do motorista aberta e o motor soltando um pouco de fumaça. Tentei analisar a situação. Sua expressão era de genuína preocupação, mas algo em seu olhar me deixou desconfortável. Ignorando esse sentimento, ofereci minha ajuda. Comecei a examinar o motor, procurando por sinais óbvios de dificuldade. Enquanto fazia isso, o homem se mexia nervosamente, olhando constantemente ao redor, como se esperasse que algo acontecesse. Meu instinto começou a me alertar, mas decidi ignorá-lo. Talvez ele estivesse apenas assustado com a situação em que se encontrava. De repente, ouvi um barulho vindo da estrada. Era um som inconfundível, o rugido de um motor se aproximando rapidamente. Meu coração disparou quando vi um carro escuro se aproximando. O homem ao meu lado ficou visivelmente tenso. No entanto, não tive tempo para pensar sobre isso. A luz do carro iluminou brevemente a cena, e pude ver o rosto do motorista. Era um homem com um olhar frio e ameaçador. O carro parou ao nosso lado, e o motorista me observou com uma intensidade que me deixou desconfortável. Sem pensar, decidi que era hora de agir. Meus instintos me disseram que havia algo muito errado naquela situação. Fiz sinal para o estranho se afastar do carro e dirigir-se em direção ao outro veículo. Quando estava prestes a perguntar o que estava acontecendo, o homem que estava parado ao lado do carro se moveu rapidamente e se posicionou atrás de mim, como se estivesse buscando proteção. O motorista do carro escuro saiu do veículo, e uma sensação imediata de perigo tomou conta de mim. Sem aviso, o homem do carro escuro se aproximou de mim com uma atitude ameaçadora. Seu olhar era o de um predador, e num instante soube que estava em uma situação perigosa. No entanto, em vez de ir embora, o homem atrás de mim parecia aumentar sua ansiedade. Minha mente correu tentando entender o que estava acontecendo. O motorista do carro escuro olhou para mim e, num movimento rápido, sacou uma arma. Naquele instante, o tempo pareceu parar. Meu mundo tornou-se um borrão. Uma descarga de adrenalina percorreu meu corpo, e meu instinto de sobrevivência entrou em ação. Eu sabia que precisava agir rapidamente. Com um empurrão, afastei o estranho, que parecia estar em estado de pânico. O homem do carro escuro gritou algo, mas o som foi perdido no rugido do motor que ainda ecoava ao fundo. Foi um momento crítico. O estranho correu em direção ao carro e, em um movimento desesperado, tentou abrir a porta do veículo. A situação havia escalado para algo que ele não conseguia controlar. O homem do carro escuro virou-se em sua direção, e em um instante o caos se instalou. O estranho foi empurrado para o chão, e eu estava no meio de uma cena que se tornava cada vez mais confusa. Sem pensar, voltei para ajudar o estranho. Mas o motorista do carro escuro não parou. Sem aviso, ele se virou para mim, levantando sua arma. Num reflexo instintivo, me joguei no chão, sentindo o frio do asfalto encharcado. Ouvi o tiro soar. A adrenalina correu por minhas veias enquanto rastejava para buscar segurança. O caos continuou, e o homem que estivera ao meu lado parecia ter desaparecido na confusão. Desesperadamente, tentei entender a situação. O barulho do motor do carro escuro ecoava em meus ouvidos. Eu não podia ficar ali parado. Precisava agir. Cautelosamente, levantei-me e procurei um lugar para me esconder. Enquanto isso, o estranho levantou-se, cambaleando, e olhou para mim com uma expressão aterrorizada. Eu não sabia se podia confiar nele, mas não tinha tempo para pensar. O homem do carro escuro parecia estar procurando por algo. Seu olhar frio e calculista examinava a estrada. A angústia tomou conta de mim enquanto eu pensava em como escapar. Olhei em direção aos bosques que ladeavam a estrada, e soube que aquela era a minha única opção. Sem mais delongas, pensei e corri para o mato, sentindo a água fria me encharcar. A chuva dificultava a minha visão, mas continuei em movimento, indo mais fundo na escuridão da floresta.
O som dos meus passos ecoava no silêncio, e o eco da tempestade me cercava. A escuridão parecia me envolver, e a sensação de estar sendo perseguido se intensificava. Parei por um momento e ouvi atentamente. Não podia ouvir nada, mas sabia que o perigo ainda espreitava. Escondi-me atrás de um tronco caído, tentando recuperar o fôlego. A adrenalina ainda corria em minhas veias, e o medo me dominava. Eu não sabia se o estranho havia conseguido escapar ou se eu estava preso nas garras do criminoso. A incerteza me consumia, e cada som na escuridão parecia prenunciar algo aterrorizante. Enquanto permanecia em silêncio, um grito agudo ecoou à distância. Era como se alguém estivesse em apuros, e meu coração parou por um momento. Eu precisava seguir em frente. Não poderia simplesmente ficar ali, condenado a temer. Cuidadosamente, levantei-me e continuei a me mover pela floresta. A escuridão era impenetrável, e eu não conseguia sair do caminho. Meus pés escorregaram na lama, mas não parei. Sabia que, se o criminoso me encontrasse, não teria uma segunda chance. Depois de alguns minutos avançando cegamente, encontrei um caminho. A luz do farol do meu carro estava vislumbrada à distância, e meu coração se encheu de esperança. Se eu conseguisse chegar lá, poderia pedir reforços e acabar com tudo isso. Contudo, a esperança durou pouco. Ouvi um motor rugindo à distância, e uma sensação de pânico tomou conta de mim. O carro escuro havia encontrado meu rastro. Sem perder tempo, corri em direção à trilha, correndo o mais rápido que pude. Cada passo era um ato de desespero. A chuva caía forte, molhando minhas roupas e dificultando meu progresso, mas eu não podia deixar que eles me pegassem. Quando cheguei à estrada, o carro escuro estava parado, e o homem ao volante me observava com um sorriso sinistro. Meus instintos gritavam para que eu voltasse para a floresta. Então, virei na direção oposta, sentindo que o perigo estava às minhas costas. O som do motor se aproximava cada vez mais. Enquanto corria, minha mente estava em caos. O que esse homem queria de mim? Por que escolheu esse lugar? O som parecia amplificado na escuridão. Eu me sentia como um animal encurralado, procurando desesperadamente uma saída. Encontrei um pequeno abrigo em uma clareira na floresta. Escondi-me atrás de alguns arbustos, esperando que o homem se afastasse, mas não consegui ficar lá por muito tempo. A ansiedade começava a consumir minha mente, e cada segundo parecia uma eternidade. Ouvi o som do motor se aproximando, e meu coração batia acelerado. Eu não podia deixar que ele me encontrasse. A adrenalina corria em minhas veias enquanto eu tentava acalmar minha respiração. De repente, o motor parou. O silêncio se instalou na floresta, e a tensão era palpável. Olhei lentamente para fora, tentando ver o que estava acontecendo. O carro escuro estava parado perto, e o homem saiu do veículo, olhando ao redor com uma expressão ameaçadora. A angústia tomou conta de mim. Sabia que precisava agir antes que ele me encontrasse. Enquanto permanecia escondido, vi o criminoso sair do carro, procurando por sua presa. Naquele momento, entendi que precisava agir. Não podia deixá-lo me pegar. Com um último esforço de coragem, decidi sair do meu esconderijo. Corri em direção ao carro escuro, esperando que a surpresa me desse uma vantagem. Mas, quando cheguei lá, vi que a porta do motorista estava aberta e a chave ainda estava na ignição. Meu coração batia acelerado, mas não podia hesitar. Pulei no carro e liguei o motor. O som do rugido do motor na escuridão ecoou em meus ouvidos. Não havia tempo a perder. Olhei no espelho retrovisor e vi o homem se aproximando rapidamente. Em um instante de pura adrenalina, pisei no acelerador, e o carro disparou pela estrada. A sensação de liberdade e perigo misturava-se no meu peito, mas a realidade da situação era assustadora. Olhei para trás e vi que o homem começava a correr atrás de mim. Mas sabia que não podia parar. Se fizesse isso, seria o fim. A estrada se estendia diante de mim, e a chuva piorava a visibilidade. Mas eu não podia deixar o medo me paralisar. À medida que acelerava, uma torrente de pensamentos cruzava minha mente.
O que eu faria se ele me alcançasse? Como poderia escapar desse pesadelo? Vi luzes à distância. Era uma cidade. O pensamento de alcançar a segurança me encheu de esperança. Acelerei ainda mais, sentindo a adrenalina aumentar. As luzes se aproximavam rapidamente. Quando cheguei à entrada da cidade, senti um alívio momentâneo. No entanto, o som do motor parou de repente. Num instante, o carro parou. Olhei para trás e vi o homem chegar à estrada, seu olhar cheio de fúria. O pânico tomou conta de mim quando tentei ligar o motor, mas ele não respondia. Eu estava encurralado. Desesperadamente, pulei para fora do carro numa tentativa de encontrar abrigo. Corri em direção à cidade, sentindo que cada passo me aproximava mais da segurança. Ao meu redor, as luzes das casas piscavam, mas eu não podia parar. Quando olhei para trás, vi o homem se aproximando, e o desespero tomou conta de mim. Alcancei uma loja de conveniência. Sem pensar, empurrei a porta e entrei, sentindo o ar quente lá dentro. A luz iluminou o lugar, e a sensação de alívio foi imediata. No entanto, eu não podia relaxar. Olhei pela janela e vi o homem parado em frente à loja, seu olhar frio e calculista. O dono da loja me observava com preocupação, mas eu não conseguia explicar a situação para ele. Fiquei ali, sentindo como se o tempo tivesse parado. Eu fugi, mas sabia que a ameaça ainda estava próxima. Fiquei na loja tentando controlar minha respiração. O homem ainda estava lá fora, esperando. Minha mente correu, procurando uma solução. Eu não podia ficar ali por muito tempo. Precisava encontrar uma maneira de escapar desse pesadelo. De repente, ouvi o som de um motor se aproximando à distância. Era a polícia. Meu coração se encheu de esperança. Fui até a porta e apontei para o homem lá fora, mas o dono da loja me pediu para esperar. Disse que a polícia chegaria em breve. A espera tornou-se interminável, mas logo vi as luzes do carro de patrulha se aproximando. Corri para a porta, sentindo que estava seguro ao alcance das mãos. Quando os oficiais entraram, expliquei rapidamente a situação. Quando saíram para confrontar o homem, senti uma onda de alívio. Entendi que havia escapado de uma situação de morte. A tempestade era implacável, mas encontrei meu caminho para a segurança. A vida continuaria, e naquela noite, enfrentei o terror, mas saí do outro lado. Tudo começou com um favor. Isto não era algo que eu gostaria de ter feito, mas as circunstâncias me levaram até lá. Marco, meu melhor amigo, estava lutando há meses com uma dor constante que o impedia de dormir ou respirar normalmente. Os médicos o encheram de analgésicos que não pareciam estar funcionando. E, em desespero, ele me perguntou por algo mais forte. No começo, eu resisti, mas seu rosto abatido e o suplicar em seus olhos eram mais do que eu poderia suportar. Com o nome de um contato rabiscado em um pedaço de papel, encontrei-me em um mundo que eu não conhecia nem entendia. Disseram-me que o lugar onde eu ia era seguro, um ponto de troca nos arredores da cidade. Algo dentro de mim disse que eu não deveria fazer isso, mas a lealdade a Marco superou isso. Então, numa noite, peguei as chaves do meu carro e dirigi para o desconhecido. A estrada se estendia na minha frente como uma cobra escura e molhada, as luzes nos postes piscando erraticamente. Tudo ao meu redor parecia permeado por uma sensação de abandono. Os edifícios pareciam sombras ameaçadoras, com janelas quebradas que se assemelhavam a olhos vigilantes. Estacionei o carro perto de um beco conforme as instruções e saí com as mãos suadas. Carregava o dinheiro em um envelope, pressionado contra meu peito como se fosse um escudo. O contato, um homem que eu só conhecia pelo nome de Diego, estava me esperando ao lado de uma caminhonete enferrujada. Sua figura era silhuetada contra a luz fraca de uma iluminação pública. Embora eu não pudesse distinguir claramente suas feições, sua postura era tensa. Olhei em volta, sentindo-me observado. Enquanto caminhava em direção a ele, algo mudou no ar. O que inicialmente parecia algo simples, a transação, se transformou em uma cena carregada de tensão.
Outro carro parou a poucos metros de distância e 3 homens saíram, todos com olhares duros e movimentos rápidos. Percebi que aquilo não era o que me haviam descrito. Não era uma troca simples. Era algo maior, mais perigoso. Diego estava trocando palavras com os recém-chegados. Embora eu não conseguisse ouvir o que eles diziam, a linguagem corporal dizia tudo. Algo tinha dado errado. Eles estavam apontando uns para os outros. Os gestos eram abruptos, quase violentos. Instintivamente, comecei a recuar, mas antes que pudesse ir longe o suficiente, um dos homens apontou para mim. O som de uma arma sendo carregada quebrou o silêncio. Meu coração batia tão forte que eu sentia isso em meus ouvidos. Queria correr, mas minhas pernas não respondiam. Os gritos misturavam-se com o som de passos rápidos e o primeiro disparo. Eu não sabia de onde veio, mas foi o suficiente para desencadear o caos. Diego e os outros homens dispararam em direção à van, buscando abrigo enquanto o beco se enchia de explosões ensurdecedoras. Caí no chão, sentindo o impacto de balas ricocheteando em metal e concreto. O cheiro de pólvora e o eco dos tiros criaram uma atmosfera irreal, como se eu estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Tentei rastejar para um canto escuro, procurando qualquer lugar que protegesse minha vida. Minha respiração estava irregular. O medo me tomou e me paralisou. Enquanto me movia, minha mão tocou algo molhado. Olhei e vi uma poça se expandindo sob o corpo de um dos homens. O sangue misturava-se com a água caindo das calhas, criando um fluxo escuro que parecia se mover em minha direção. O tiroteio continuou pelo que pareceu uma eternidade, embora na realidade tenha durado apenas alguns minutos. Então, silêncio. Um silêncio tão absoluto que foi ensurdecedor. Fiquei parado, segurando a respiração, esperando algum som que me dissesse que era seguro me mover. Finalmente, criei coragem suficiente para levantar a cabeça. O beco era um campo de batalha. Corpos estavam espalhados pelo chão, alguns imóveis, outros com movimentos bruscos que indicavam que ainda lutavam para se agarrar à vida. Diego estava entre eles, seu peito subindo e caindo com dificuldade enquanto apertava um ferimento no abdômen. Meu instinto dizia que eu deveria ir embora, mas algo me obrigou a abordá-lo. Talvez fosse o desejo de entender como eu tinha chegado àquele ponto, ou talvez culpa por me envolver em algo que estava fora do meu controle. Quando me inclinei em direção a Diego, seus olhos encontraram os meus, cheios de uma mistura de raiva e desespero. Queria ajudá-lo, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma mão agarrou meu braço com força. Era um dos homens que chegaram no outro carro. Seu rosto estava coberto de sangue, mas seus olhos eram frios e calculistas. Ele me empurrou contra a parede. Sua respiração estava pesada e eu senti o cano de uma arma pressionando contra o meu lado. Não sei como consegui, mas num ato de pura sobrevivência, libertei-me e corri. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo, mas o medo me impulsionou a avançar. Corri pelo beco, tropeçando em detritos e escorregando no pavimento molhado. Os gritos dos homens atrás de mim misturavam-se com o estrondo dos meus passos. Não parei até chegar ao meu carro. Minhas mãos trêmulas mal conseguiram colocar a chave na fechadura. Quando finalmente consegui, liguei o motor e saí correndo dali. Não olhei para trás. Não fui para casa naquela noite. Parei em um motel barato na periferia da cidade, sem condições de enfrentar a ideia de voltar à minha rotina como se nada tivesse acontecido. Minhas roupas estavam encharcadas, minhas mãos ainda tremiam, e o som dos tiros ecoava em minha cabeça. Na manhã seguinte, vi um breve relato nas notícias sobre um tiroteio em um beco. As autoridades falavam sobre um acerto de contas relacionado a drogas, mas não mencionaram nenhum sobrevivente. Percebi que meu nome não estava em lugar nenhum, o que me trouxe um alívio momentâneo, embora soubesse que a sombra daquela noite me assombraria para sempre. Voltei para casa determinado a nunca mais me envolver em algo assim novamente. Mas o dano já estava feito. Cada vez que fechava os olhos, via os corpos no chão. Marco nunca soube o que aconteceu. Disse a ele que não consegui nada, que era impossível. Ele acreditou em mim, embora às vezes eu notasse seu olhar cheio de perguntas que ele nunca ousou fazer.
A experiência me deixou cicatrizes invisíveis, memórias indeléveis de uma noite em que o desespero me levou à beira da morte. Aprendi que mesmo as boas intenções podem levar ao desastre. E que, no mundo das sombras, ninguém emerge incólume. A estrada se estendia à minha frente como uma serpentina escura, e o som do motor do meu carro era a única companhia na solidão da noite. As luzes da cidade ficaram para trás, e agora apenas o murmúrio da chuva e o barulho no para-brisa permaneciam. Enquanto eu continuava dirigindo, a neblina começou a se aproximar através das árvores, envolvendo a paisagem num manto acinzentado que fazia tudo parecer ainda mais isolado. Depois de horas de condução, o medidor de combustível começou a piscar, me lembrando de parar. Ao longe, vi uma placa luminosa anunciando um posto de gasolina. A luz bruxuleante parecia um farol na escuridão, e eu decidi entrar. Ao me aproximar, percebi que o lugar tinha um ar peculiar. O posto de gasolina era pequeno e tinha um sinal de pneu desgastado, que indicava que estava ali há muito tempo. No entanto, não havia muita escolha, então decidi parar. O som das gotas de chuva caindo no teto do carro era reconfortante enquanto eu dirigia para baixo, mas a atmosfera no posto de gasolina era carregada. A entrada se abriu com um rangido, e um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu cruzava o limite. O interior estava sombrio, com uma luz fluorescente zumbindo intermitentemente, iluminando um espaço cheio de prateleiras desorganizadas e produtos à venda que pareciam mais antigos que o tempo em si. Atrás do balcão, um homem desleixado me observava com um olhar penetrante. Seu rosto estava coberto por uma barba desgrenhada e ele parecia não ter intenção de sorrir. Ao lado dele, uma mulher mal levantava os olhos de um livro que segurava. A tensão no ar era palpável, e eu sentia como se estivesse sendo avaliado, como se fosse um estranho em um lugar onde ninguém tinha permissão para entrar. Decidi ignorar o desconforto e fui em direção à bomba de combustível. Enquanto eu preenchia o tanque, notei os olhos do homem me seguindo. A cada momento que passava, a sensação de estar sendo observado se intensificava. Olhei para a estrada, procurando algum sinal de vida, mas encontrei apenas solidão. Voltei para dentro da loja para pagar, sentindo a atmosfera se tornando cada vez mais opressiva. Quando entrei, o homem não estava mais atrás do balcão. Em vez disso, a mulher me olhava com uma expressão ambígua. Peguei minha carteira e entreguei-lhe o dinheiro, mas ela ignorou, concentrando-se no livro que estava lendo. A tensão aumentava, e por um momento me perguntei se havia sido pego em um jogo que eu não conhecia. Decidi sair do posto de gasolina, sentindo que cada segundo se tornava um desafio para minha sanidade. Mas antes que eu pudesse abrir a porta, o homem apareceu do nada, bloqueando minha saída. A expressão em seu rosto mudou. Agora parecia uma mistura de curiosidade e algo mais sinistro. Meu coração começou a bater forte, e um instinto primal me disse que eu deveria me afastar dali. O homem começou a se aproximar, e seu corpo parecia se mover com uma fluidez inquietante. Porém, quando tentei passar, ele me deteve com a mão no peito. Atrás dele, a mulher havia fechado o livro e agora me observava com um sorriso nada amigável. O desconforto virou pânico. Procurei uma rota de fuga, mas a atmosfera se fechava ao meu redor. Tentei lembrar da rota de volta ao meu carro, mas a ansiedade nublava meus pensamentos. O homem começou a falar, embora suas palavras se perdessem no burburinho da luz. Seu tom era baixo, quase sussurrante, e cada sílaba parecia carregada de significado, embora eu não pudesse entendê-las. Decidi que tinha que encontrar uma saída. Com um movimento rápido, empurrei o homem e corri em direção à porta. Mas ele me alcançou em um instante, agarrando meu braço com força surpreendente. A mulher se levantou, seus olhos brilhando com uma intensidade que me fez duvidar de sua humanidade. Eu me sentia no meio de um jogo macabro, e a adrenalina me levou a reagir. Consegui me libertar de suas garras e corri para o meu carro. O som dos meus passos ecoava no pavimento molhado. Quando cheguei à porta do carro, percebi que tinha deixado as chaves dentro. O desespero tomou conta de mim. Olhei para trás e vi o homem e a mulher se aproximando lentamente, como se estivessem gostando do show.
Com o coração na garganta, revirei a parte de trás do carro. Encontrei um objeto que poderia servir como uma arma improvisada, uma chave de fenda. Segurei firme, sentindo que era minha única defesa. Eu sabia que precisava manter a calma, mesmo que a adrenalina me levasse a agir irracionalmente. Enquanto me preparava para enfrentar meus perseguidores, percebi que a chuva começava a diminuir, mas a sensação de perigo não havia desaparecido. O homem se aproximava com um sorriso zombeteiro, enquanto a mulher permanecia em pé a uma distância segura, observando cada movimento meu. A tensão se tornava insuportável. Eu não podia ficar ali parado esperando eles se aproximarem. Com renovada determinação, decidi que precisava tentar sair do posto de gasolina. Mudei-me rapidamente para a porta do motorista e, com um movimento ágil, abri a porta. O homem estendeu a mão, mas eu consegui entrar e fechar a porta a tempo. Senti um alívio momentâneo, mas sabia que não estava seguro. Liguei o motor, olhei no espelho retrovisor e vi que o homem estava prestes a bater na janela. Com um impulso, coloquei o carro em marcha e acelerei em direção à saída. O posto de gasolina desapareceu rapidamente no espelho retrovisor, mas o medo ainda fervia no meu peito. Enquanto eu dirigia pela estrada, a chuva se intensificou novamente, e a visibilidade piorou. Eu sabia que precisava sair daquele lugar o mais breve possível. A adrenalina ainda corria em minhas veias enquanto eu procurava um lugar seguro. Eu não podia deixá-los me alcançar. Depois de alguns minutos de frenesi dirigindo, encontrei um pequeno restaurante à distância. Era um lugar iluminado, com muitas luzes que prometiam um descanso. Decidi entrar, sentindo que precisava contar o que havia vivido. Enquanto caminhava pela porta, o cheiro de café e comida me envolveu, e os olhares curiosos dos clientes me fizeram sentir um pouco mais seguro. Sentei-me numa mesa num canto, tentando acalmar minha respiração. A garçonete se aproximou e perguntou se eu queria algo. Olhei para ela, arregalei os olhos e pedi um café. Enquanto esperava, minha mente se enchia de imagens do posto de gasolina, dos rostos daquelas pessoas que pareciam saídas diretamente de um pesadelo. Quando o café chegou, tomei um gole, tentando recuperar a compostura. No entanto, a sensação de estar sendo observado não desapareceu. Olhei ao redor, analisando cada rosto. Todos pareciam normais, mas a paranoia havia me dominado. De repente, um grupo de pessoas entrou no restaurante e meu coração parou. Reconheci um deles, era o homem do posto de gasolina. Seu olhar caiu sobre mim, e senti o mundo desaparecer ao meu redor. Eu não podia ficar ali. Sabia que precisava sair. Levantei-me e corri para a porta, sentindo o pânico me dominar novamente. Quando pisei lá fora, a chuva me recebeu, mas eu não parei. Corri para o meu carro, sentindo o medo me dominar. Quando cheguei, percebi que as chaves ainda estavam dentro. Olhei para trás e vi o homem se aproximando, seu sorriso iluminado pelas luzes do restaurante.